2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Flamboyant. Em toda casa tem. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Vamos começando mais um Band Mulher aqui pela nossa Band Triângulo e a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube. E para entrar em contato com a gente, sugerir assuntos, mandar suas perguntas e seu carinho, siga o nosso perfil no Instagram, @BandMulherTriângulo, ou use o nosso Band Zap Mulher para, claro, se comunicar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o caso do ator José Dumont, que é acusado de crime de armazenamento de imagens de pedofilia e também de abuso sexual. E hoje também é dia de tarô aqui no Band Mulher. A querida Camila Knox vai contar pra gente sobre os caminhos que o tarô aponta para essa semana. E também é hora de cuidar da beleza com o quadro Naked. Gente, presta atenção nesse dado porque ele é alarmante. Até maio desse ano, foram registradas mais de 4.400 denúncias de abusos sexual contra crianças. Crianças e adolescentes, né, gente, aqui no nosso país. Esse dado, ele é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ou seja, só, presta atenção, o número é muito maior do que esse. A gente sabe, né? E o pior, gente, quem pratica esse tipo de agressão ou é da família ou é alguém muito próximo. Essa é a triste verdade, sim. E os casos, gente, às vezes não são nem denunciados, tá? Ou seja, existe ainda uma subnotificação nisso. E a gente chega até a perder o fôlego, de tanto que esse é um assunto sério que a gente precisa conversar todos os dias, para a gente minimizar isso. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, comigo hoje a delegada Lia Valek e a psicóloga Ângela Maria Rezende. A gente vai entender um pouco do trabalho para coibir esses crimes e falar sobre esses distúrbios psicológicos de abusadores e as consequências, né, as sequelas nas crianças. Seja bem-vinda novamente, Lia. Eu estou feliz demais de você estar aqui. Obrigada, eu vou até aí, Ângela. Tudo bem? Tudo bem. Lia, a gente resolveu falar sobre esse assunto por causa, né, do ocorrido na sexta-feira com o ator José Dumont, né, nessa última sexta-feira no Rio de Janeiro. O ator José Dumont, ele foi preso, ele tem 72 anos, gente, né? E ele foi preso no Rio de Janeiro. E eu queria passar agora, para a gente começar essa discussão, eu queria mostrar para vocês o que aconteceu na reportagem. A juíza considerou a gravidade do caso para converter a prisão em flagrante em preventiva. José Dumont foi preso ontem. Ele estava em casa e foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. No celular e no computador dele
foram encontrados cerca de 240 vídeos e fotos de pornografia infantil, material que agora será periciado. José alega que encontrou tudo na internet. Segundo ele, seria uma pesquisa para um trabalho sobre o assunto. Mas a polícia suspeita que o material tenha sido gravado com uma câmera que também foi apreendida na casa do artista. A investigação teve início depois que o ator foi flagrado por câmeras de vigilância beijando e acariciando um menino de 12 anos que era fã dele. Segundo a polícia, José se aproveitou da vulnerabilidade financeira da vítima para oferecer presentes e dinheiro e, assim, estabelecer uma relação afetiva com um menor de idade. José Dumont, de 72 anos, tem mais de 40 de carreira, a maior parte na TV Globo. Em nota, a comunicação da Globo informou que José foi cortado do elenco de uma novela da emissora. A princípio, o ator responde pelo crime de armazenamento de conteúdo de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena máxima é de 4 anos de prisão. As investigações continuam para apurar a denúncia de estupro de vulnerável. Pois é, gente, esse é um caso que a gente precisa começar a conversar bastante sobre ele, né? Porque a pedofilia é um transtorno, é isso? Sim, é um transtorno psicológico. Um transtorno psicológico, a gente vai falar sobre isso, só que a principal vítima são quem sofre do abuso, né? Doutora Lia, eu queria começar essa conversa para você explicar para a gente, porque tem muita dúvida sobre isso. O que configura crime nessa história? É bem importante falarmos sobre isso, porque comumente se usa a expressão pedofilia para identificar um crime. Fala, fulano praticou pedofilia, fulano está sendo responsabilizado por pedofilia. Essa expressão não é correta, porque, na verdade, a pedofilia, como a psicóloga falou, é o transtorno, né, do interesse sexual por crianças e adolescentes. Agora, os crimes, aí o legislador decidiu tipificar, ou seja, ele decidiu pegar várias condutas que são relacionadas ao interesse sexual por crianças e adolescentes e tipificá-las como crime. Então, nós temos várias situações que envolvem esse interesse sexual por crianças e adolescentes, que são crimes. O primeiro deles, e o mais grave, é o estupro de vulnerável. Às vezes as pessoas usam a expressão abuso sexual. Que é o que a gente comumente usa. Mas estupro de vulnerável é praticar tanto a conjunção carnal com uma criança ou adolescente, menor de 14 anos, ou qualquer toque, que a gente chama de ato libidinoso. Qualquer tipo de ato libidinoso é considerado estupro de vulnerável. É um crime punido com uma pena grave, né? Uma pena máxima de 15 anos. Então, é uma pena severa. E temos os crimes do ECA, que também são muito conhecidos. Dentre eles é o que esse ator está sendo investigado, pelo qual ele está sendo investigado, que é o crime de armazenar imagens, vídeos, fotos de crianças e adolescentes. E o crime, ele vai desde produzir, ou seja, fotografar, filmar, até armazenar. Ou seja, aquele que não fez, mas ele achou lá na internet e armazenou, ele também incorre no crime. Provavelmente foi o que os investigadores, né, e a polícia de lá conseguiu identificar, imagens no computador dele. E a gente tem também um crime, que é aquele de tentar atrair a criança por redes sociais, né, aplicativos, para a prática de atos sexuais, que são aquele assédio, né, que a gente fala que acontece nas redes sociais. Só que é importante a gente lembrar que, nesse ponto, o legislador falhou, porque ele usou a expressão criança. E aí, ou seja, nesse caso, quando ele está assediando, aliciando por meio de meios de comunicação e redes sociais, ele só responde se for menor de 12 anos. Gente, essa questão, né, doutora, é muito complicada, é muito delicada, né? Essa questão criminal e investigativa, que nem a gente viu, né, que o pessoal está fazendo. Você sabe o que acontece normalmente? O que a gente vê é que não tem a colaboração das famílias, das crianças e dos adolescentes que sofreram, né? Porque normalmente conhecem o agressor, vocês sabiam disso? O agressor é da família e as pessoas tomam a decisão de não seguir adiante com a denúncia. A impressão que a gente tem é que existe assim, um pacto de silêncio sobre esses crimes.
as doutoras podem falar a respeito, né? E o que as pessoas não entendem que aí, por isso que eu chamei a doutora Lia aqui, é que a criança, ela tem o direito de ter a sua proteção garantida. Então, quando as famílias não denunciam, qual que é o pior risco, né? O que de pior pode acontecer? E o crime continuar acontecendo, a revelia das crianças. Então, a doutora Lia deu um apanhado geral aqui pra gente sobre essa questão criminal. Ângela, eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos disso na vida da criança e da família. Porque aquela criança vai virar um adulto, né, gente? Isso repercute, né? Então, Veridiana, é muito bom vocês estarem abordando e cada vez mais a mídia abordar esse tema para entender que a família precisa ter um diálogo com a criança, né? Para a criança tentar se proteger ao máximo e entendendo que qualquer coisa que tipifica crime, como a doutora disse, vai trazer transtornos muito graves. Às vezes na interação social, na interação afetiva dessa criança futuramente, né? Dificuldade de se relacionar, né? Isso. Caso do casamento, namoro. É a questão de confiança, de confiar no outro. Isso, assim, é inúmeros os malefícios que isso causa. Porque eu pego no consultório, gente, é muita gente que ela não consegue falar disso, e aí está fazendo terapia, e vai chegar a falar sobre isso depois de 1 ano de terapia. Tamanho é a dor, né? A dor que é essa situação. Isso que eu falei, que é muito sério, e isso vem de séculos e séculos e séculos arraigado na nossa estrutura, né? De que os agressores são da família. Então, a criança que foi abusada, ela se sente negligenciada, ela se sente culpada, abandonada e se sente culpada. Como assim ela se sente culpada? Ela acha que ela fez alguma coisa para merecer mas isso. Muitas vezes o abusador faz isso, né? Ele tenta mostrar que ela, de alguma forma, fez algo para que ele agisse. Isso. E a culpa vem, mesmo que não fale, a criança ou adolescente, ele imediatamente veste essa culpa de que o que ele fez para que alguém fizesse tão mal para ele. Porque, às vezes, né, quando muito criança, as pessoas falam assim, nossa, mas como é que vai saber e tal? A criança, às vezes, ela não sabe contar, mas ela sabe que é alguma coisa diferente e estranha. E quando ficam adultos, eles relatam pra gente, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Me deu vontade de chorar, gente, assim, de imaginar isso. A gente que tem filho, né? E aí, o que acontece? Também é muito importante, os pais, porque a gente fica sempre jogando muito para as crianças. Os pais estar muito atentos, porque geralmente essas pessoas... Elas não, eu falo que não vem escrito na testa. Sim. Então, você olha, não tem suspeita. É sob qualquer suspeita. E aí, o que acontece? A gente pega e fica naquela assim... As pessoas precisam saber que aquela criança tem um protetor. Que aquela criança... Então, o abusador, olhando e vendo que não, aquele pai, aquela mãe... Isso coíbe, né? É isso? Coíbe. Exatamente. Bom, gente, a gente tem muita coisa... Nosso programa está tão curto. A gente tem muita coisa para falar. Eu vou fazer um pequeno intervalo e na volta tem mais conversa. E ainda tem o quadro Cuide-se com a Naked e também as previsões da semana com a nossa taróloga. Maurício Exclusive. Valorize suas escolhas. O resultado que você espera depende delas. Nacional Peças e Serviços em Autoelétrica e ar-condicionado para veículos leves, pesados e agrícolas. Tem ainda mecânica em geral, autocentro e troca de óleo em câmbio automático em carros e picapes. E sempre o melhor preço, Luiz Davi. Isso mesmo. E se seu maquinário agrícola precisar de manutenção, nós iremos até você. Nacional Peças. Vem pra cá.
Na Prudente de Moraes, Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Há 34 anos oferecendo os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e muito mais. E ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. A opção certa para a sua festa no Ilha do Marajó em Uberaba é Templo da Bebida. A conveniência onde você encontra as mais variadas bebidas e tudo para a sua festa. Congelados, petiscos variados, carvão, gelo e muito mais, é isso, Danilo? Isso mesmo, e mais praticidade no seu melhor momento. Templo da Bebida. Vem pra cá. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Sabe o que o Zema pensa sobre o auxílio na pandemia? Ao receber esse dinheiro, não fazem o uso adequado do mesmo. Vão para o bar, para o boteco. E sobre a pobreza no Mucuri e Jequitinhonha? Porque é uma região que eu conheço muito bem, onde você consegue hoje contratar, inclusive, uma empregada doméstica para ganhar R$300 por mês. Sobre os servidores, ele diz... Ter estabilidade para motorista, faxineiro, não acho que faz sentido. Zema não pensa no pobre. Zema só governa para os ricos. Oi, tô de volta com Band Mulher. Acabou de chegar? Dá uma ajeitadinha aí no sofá, que agora eu vou convidar todo mundo para assistir com a gente as dicas de beleza do quadro Naked, do quadro Cuide-se, com o pessoal da Naked. Fica de olho. Hoje no quadro Cuide-se, nós vamos mostrar o laser CO2 fracionado. Aqui na Naked nós temos o laser CO2 fracionado, que é esse aparelho aqui, é o queridinho para tratar a pele. Ele é um laser, então não é um procedimento injetável. E ele tem a tecnologia do fracionamento do laser, que permite que a recuperação seja muito mais rápida. Vou mostrar para vocês como que funciona esse fracionamento. Ó, todos esses pontinhos mais escuros são feixes de luz, são feixes do laser. Então, os pedacinhos que ficaram brancos não receberam o laser. Isso na pele vai acontecer da mesma forma. Então, alguns pedaços de pele vão continuar íntegros e isso vai facilitar muito a recuperação. A recuperação hoje em dia do laser CO2 é muito rápida por conta dessa tecnologia. O laser CO2 fracionado é indicado para tratamento de rugas finas, para estimular colágeno, melhora poros dilatados e também é muito indicado para tratar cicatriz de acne. Existem sim algumas contraindicações para esse tratamento, mas antes de começar, nós aqui da Naked sempre fazemos uma avaliação presencial, que a gente vai ver sua pele e aí assim a gente vai dizer se o CO2 é o tratamento mais indicado ou não. Aqui na Naked, além do CO2 fracionado, nós temos vários outros tratamentos. Tratamentos corporais, faciais, depilação a laser e agora nós temos também o nosso spa. Gostou? Quer saber mais? Tem alguma dúvida? Manda pra gente que nós vamos responder, porque aqui na Naked nós queremos cuidar de você. Ah, que maravilha, gente. Cuidar da gente é tão gostoso, né? Mas vamos cuidar de um outro jeito agora? Porque hoje é dia de tarô aqui no Band Mulher. E a Larissa Marques está com a Camila Knox para contar pra gente as indicações de caminhos para essa semana. Oi, Larissa. Oi, Camila. Oi, Veri, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Veri, eu não sei o pessoal de casa, mas eu fico sempre ansiosa por esse momento aqui, viu, para saber quais são as previsões da semana. E a Camila já está organizando as cartas aqui. Camila, boa tarde para você. Vamos mostrar para o pessoal de casa quais são as previsões aí para essa semana? Boa tarde, tudo bem? Vamos sim. A gente vai olhar aqui então uma previsão geral e um conselho para essa semana, tá?
Bom, primeiro na previsão, nós vamos começar com a sacerdotisa e o 10 de ouros, ou seja, essa é uma semana da gente concluir na prática aquilo que a gente já tem feito aí. Então, se você tem que pagar alguma conta, quitar alguma situação, resolver algo, essa é uma semana de resolução, mas também é uma semana de resguardo, para a gente se conectar com o nosso íntimo, com a nossa intuição, né, para a gente buscar fazer um movimento interno, mas de finalização de ciclo. E para nos ajudar, né, com essa energia da semana, nós temos no conselho pendurado com o 7 de paus. Ou seja, durante essa semana a gente precisa estar disposto a passar por cima, né, do que a gente vai encontrar de obstáculo, mas não tomar iniciativa para novas possibilidades, para novos projetos. Então essa é uma semana da gente resolver o que a gente tem que resolver, vencer os nossos obstáculos e fazer aquele sacrifício de não ir além do que a gente pode. Então, essa semana a gente vai se concentrar no que nós já temos, tá bom? Muito obrigada. Essa então Camila Knox, que é a nossa taróloga do Band Mulher, trazendo aí as previsões para essa semana, os conselhos. Vamos ficar mais quietinha, viu, Veri? Mais resguardada, como ela mesma nos disse. É com você. Obrigada, Larissa. Um beijo, Camila. Bom, gente, e agora deixa eu dar um recado aqui para a sua saúde bucal. Sabe quanto que custa ter um sorriso saudável? Pode parecer caro, mas basta uma rotina de cuidados com a linha Bianco. A ciência do sorriso Bianco garante dentes livres de sensibilidade e de cáries. Traz hálito fresco e deixa a gente confiante para sorrir sem medo. E falando em hálitos frescos, o enxaguante Bianco Ultra Fresh garante refrescância por até 12 horas. Confira aí no VT. Descubra Bianco, a ciência do sorriso saudável. E olha, eu vou para um intervalo e na volta tem mais esclarecimentos sobre pedofilia aqui no estúdio. É já já. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Flamboyant. Em toda casa tem. Bernardão, cada vez mais perto de você. Arroz Vasconcelos 5 quilos, R$20,98. Açúcar Delta 5 quilos, R$13,99. Amaciante Candura 5 litros, R$11,98. Sabão em pó brilhante 5 quilos e 600, R$54,98. Papel higiênico Bianco, leve 12, pague 11, 60 metros, R$11,98. Bisteca suína congelada, R$11,98 quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Pessoal, o Mega Feirão de Empregos da Prefeitura de Uberlândia bateu um recorde, com mais de 8.000 vagas de emprego num único dia. Foi um match atrás do outro. Ter um feirão que proporciona essa diversidade de serviço e essa procura é extremamente significante. Eu vim na certeza que eu ia conseguir, estou saindo daqui empregada. Aqui já entreguei o currículo, já foi aprovado, já acertamos a contratação. A gente já teve 3 contratações aqui e está dando tudo certo. Agora, as empresas que participaram continuam o processo seletivo e as vagas que restaram serão premiadas pelo Cine, com os inscritos no Mega Feirão de Empregos, porque nosso negócio aqui é dar match e unir quem quer trabalhar junto. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. A linha completa de medicamentos você encontra na Mais Farma. A segurança que você procura com farmacêutico permanente, atendimento amigo e uma equipe treinada para te atender. A Mais Farma disponibiliza também medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular do Brasil, além de perfumaria, fraldas, produtos para higiene pessoal e primeiros socorros. A entrega é grátis em toda a cidade. Sua saúde não tem preço, mas aqui ela custa menos. Peça pelo WhatsApp ou venha conhecer a Avenida Indaiá 710 Planalto.
tudo. Setembro da economia Móveis Solar. Cama box casal conjugada 490 ou 10 de 49. Sala de jantar 4 ou 6 cadeiras com preços imperdíveis. Móveis Solar. Aqui seu dinheiro rende mais. Na vida, todos nós temos pensamentos diferentes e na política é a mesma coisa. Nós temos de buscar convergência. Eu sou do mesmo partido do presidente Bolsonaro. Nosso número é 22. Nós defendemos bandeiras comuns que são muito caras a nós mineiros. Por isso que estamos juntos, buscando reduzir as diferenças, construindo convergências e o mais importante, lealdade, fundamental para construir um futuro melhor para Minas Gerais. Estamos de volta com o Bom de Mulher. Você está chegando agora. Nossa conversa aqui hoje é sobre pedofilia, né? A pedofilia é praticamente um problema estrutural. Foi isso que a gente veio conversando aqui. Está presente na história da gente desde o início da humanidade, né? Desde o início dos tempos. E provoca grandes transtornos na vida das vítimas que, claro, são crianças e adolescentes, não só no Brasil, como no mundo. E eles vão se tornar depois, gente, adultos, né? Olha, esse tema ganhou espaço depois do que aconteceu na sexta-feira, né, daquele ator que estava armazenando cenas, né, de pedofilia. E a gente começou a conversa aqui, doutora Lia, explicando o que é crime. Não é isso? E eu queria, Ângela, que você desse um recado aí para o pessoal de casa com relação a não denunciar. Então, Veridiana, porque a gente guarda, né? Exato. Finge que não está acontecendo nada na família de Doriana. Porque na verdade é uma coisa tão que as pessoas tomam um certo pavor, né? E aí fala assim, não, isso acontece no vizinho, na TV, mas acontece em qualquer família. É preciso criar um clima de confiança em que os pais falam, né? A questão dos estranhos, que nem a questão do... Não é só com estranho, não, é dentro de casa também. Dentro de casa, mas eu falo assim, no sentido de ninguém violar o corpo, e o corpo é o seu próprio tesouro, né? E acreditar no seu filho. Se ele vier te contar alguma coisa, solidifique isso. Dá credibilidade do que ele está falando, para que ele possa confiar mais e que qualquer coisa que for acontecer, ele vai te contar. Doutora Lia. As escolas também, exatamente, isso que eu te perguntar. E as escolas? Dia eu ouvi uma pessoa que trabalha falando, não, veio me trazer a história e eu falei, não, conta na sua casa. Não, isso não pode acontecer, né? A escola tem que ser um espaço aberto para isso, porque às vezes ele já contou em casa e no dia todo. Então, realmente, a escola e qualquer outro, né, profissional que lide com crianças e adolescentes tem que estar aberto para ouvir. Vamos além disso, vamos além. Então, se a criança contou para a mãe, para o pai ou para o responsável, aquela pessoa não tomou atitude. É importante falar sobre isso, Veridiana. Isso é crime. E aquela pessoa que toma conhecimento, no caso, geralmente nós temos muitas mães que tomam conhecimento e que, por se tratar de alguém com quem elas se relacionam, ela ou não dá credibilidade para a criança ou realmente prefere omitir para aquele indivíduo não ser responsabilizado. Ela também responde por estupro de vulnerável na modalidade omissiva, ou seja, ela tinha o dever de agir para evitar que aquela criança continuasse sendo abusada. Porque a criança está sob a tutela dela. Sim, ela então é um crime tão grave quanto, e ela responde com a mesma pena que aquele que praticou o ato em si, vamos assim dizer. Eu tô aqui me perguntando, assim, quem está em casa e ouvindo, se conhece alguém que sabe de um caso a respeito, por que motivo que uma mãe não ajudaria uma filha ou um filho? Por que motivo, doutora? Geralmente ela não está muito bem resolvida com aquela história. Geralmente, ou ela foi também abusada, ou ela não sabe o que fazer, e aí ela prefere não enxergar aquilo que está acontecendo, negligenciar, fazer de conta que nada está acontecendo. Às vezes, ela até sabe, mas inconscientemente ela nega. Doutora Lia, você recebe todos os dias mães e famílias com esse tipo de caso. Tem outros motivos? Sim, tem a dependência, né, financeira e dependência emocional, financeira, né, muitas vezes se trata talvez de até um relacionamento abusivo. Que a mãe já sofre. Do companheiro, ou que pode ser pai ou não da criança, né?
e muitas vezes essa descredibilizar a criança, entendeu? Não acreditar na história da criança, preferir não acreditar no adulto que nega, porque dificilmente o autor admite. Então, Gente, é claro que a gente vai nós temos denúncias falsas também, mas então vamos seguir o protocolo. A gente tem um protocolo municipal de encaminhamento das crianças vítimas de violência. Qual que é o telefone para quem quiser fazer uma denúncia, Lia? Então, os telefones de contato são os da polícia? Da polícia, da delegacia, né? E aqui você até já falou naquele programa anterior sobre o Nua Vidas. O Nua Vidas. Aí o Nua Vidas é esse local que faz o atendimento dessas crianças. Então, a gente encaminha e ali a gente tira a dúvida se é verdade ou não. Exato. Então, mas vamos proteger? Primeiro proteger. Primeiro agir do que não agir, né, Sem dúvida nenhuma. Então, vamos cuidar, né? Cuidar, olhar, estar atento a todo e qualquer pessoa. Todos os sinais. Todos os sinais. E não duvidar de ninguém. Porque tem uma cara boa, porque é uma pessoa agradável, parece ser bonzinho. Isso. Todos podem ser autores desses crimes. Todos os indivíduos. Para a gente encerrar, rapidinho, 2 palavras de conselho para as mães, para elas observar os seus filhos. Caso seus filhos apareçam com algum comportamento diferente, uma introspecção, uma falta de apetite, qualquer coisa, fique atento e seja bem companheiro do seu filho. Ou filha, né? Ou filha. Doutora Lia. Eu acho que está sempre observando a mudança de comportamento, porque ninguém melhor para conhecer a criança do que aqueles que com ela convivem. Então, ela percebe um repúdio também por uma certa pessoa. Não quero ter esse contato. Não quero ir nesse lugar. Nós tivemos um caso uma vez do porteiro que abusava da criança. E ele não gostava de descer para o play para brincar, porque ele sempre fazia alguma coisa. E aí a mãe insistia, para você ter uma ideia. Então, a gente tem que ficar atenta a esses sinais. Porque a mãe, às vezes, não estava prestando atenção, achava só que não queria brincar. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo. Nossa, estou muito feliz com a presença de vocês. Obrigada a você. Vocês ficam agora com a nossa programação da rede e mandem para cá os comentários se vocês gostaram do programa. A gente se encontra amanhã.